Pô, agora me diz uma coisa aqui. Por que você saiu da Rede Globo? Foi por causa de que você ia ser a principal protagonista e aí aconteceu? Não por Eu tava lendo causa- aqui, não entendi nada. O negócio da Giovanna Antonelli. 20 anos na Globo, O que né? aconteceu? E aí eu tava na época fazendo The Voice, eu tava apresentando The Voice. E eu tava indo eu já tinha feito 2 temporadas do The Voice, eu ia para uma 3ª temporada e meu contrato longo ainda. E surgiu esse convite para eu fazer essa novela. O Walter Negrão me ligou. Eu não conhecia o Walter ainda, ele me chamou para uma conversa em São Paulo, eu fui. E aí ele falou que tinha desenvolvido esse projeto, que ele estudou tudo sobre a minha vida. E que eu passei há 4 anos antes, eu passei por ele na Projac, na praça de alimentação. Falei muito obrigado para ele, dei um abraço e entrei pro banheiro. E que ele não sabia por quê, que a gente não se conhecia, mas que foi num momento muito oportuno, importante para ele, naquele momento, e que desde então que ele botou na cabeça de que ele ia fazer uma novela para mim. Uau. 4 anos se passaram, ele pesquisou tudo da minha vida. Ele até me perguntou, e eu fiquei esses 4 anos sem saber por que você fez isso. Eu falei, Walter, eu vou ser muito sincera, eu acho que eu te confundi com alguém, porque eu... Ele fez uma história da sua vida, não foi isso? Mas ela falou, É. ela chegou pra ele e falou, muito obrigado. Dei um Aí abraço. quem era, ela achou que fosse... Alimentação. Passaram-se 4 anos, só que eu cheguei num momento que pra ele foi importante. Eu não sei o que estava se passando com ele no momento, mas aquilo ter acontecido naquele momento foi muito significativo pra ele. E ele ficou com aquilo no cabeça e quis retribuir, escrevendo uma novela pra mim, estudou minha vida. E quis saber por quê. Eu falei a verdade pra ele. Eu falei, olha, eu acho que eu não sabia nem como você era fisicamente, eu acho que eu te confundi com alguém. E ele agradeceu. Botou isso na novela, né? Ele botou isso na E novela. aí ele super me agradeceu, assim, a minha sinceridade. Porque o autor... Ele estava, inclusive, com a pesquisadora dele do lado. E ela falou, pô, nossa, acho que ele sabia que isso era uma possibilidade, que ele não gostaria que tivesse sido isso, mas tudo bem. Ele até achou que fosse, porque na época eu era noiva do português, do Ricardo Pereira. E ele que trouxe o Ricardo, porque ele fazia a novela... Escrevi a novela que o Ricardo foi protagonista. Então ele achou até que eu estava agradecendo por ele ter trazido o Ricardo. Entendi. E não era nada disso. E aí ele ficou com esse compromisso de escrever a novela e ele escreveu um personagem que surfava, porque ele viu que eu surfava. Um personagem que fez desenho industrial, porque ele viu que eu era formada em desenho industrial. Na PUC, não sei o quê. Ele foi escrevendo que é a história de família italiana com japonesa, que ele sabia que eu era descendente italiano com japonês. Ele escreveu, pesquisou a minha vida na internet. Escreveu a novela pra mim, eu fiquei muito lisonjeada. Eu lembro que na época ele deixou até eu escolher para o meu par romântico entre o Bruninho Gagliasso e o Caio Castro. Ele falou, escolhe quem você quer dos dois. Olha. Eu Quem até tu preferiu? escolhi o Bruno na época, porque eu falei, acho que o Bruno tem mais a minha idade, a gente tem o mesmo empresário, eu conheço o Bruno, assim, tenho um maior carinho pelo Caio, mas eu acho que eu tenho mais proximidade com o Bruno. Então, assim, Confortável. paz, quem vocês quiserem, mas... se Deu for pra preferência escolher, eu acho pro- que pela minha idade, Entendi. o Bruno estaria mais próximo. Porque eu sou bem mais velha que o Caio, né? E aí, tudo bem, passou a história, eu comecei a preparação. Pintei o cabelo de louro. Eles falaram que não queriam dublê. Fui pra Costa Rica, fiz aula de surf pra não precisar de dublê, assim. Fiquei realmente boa no surf pra realmente não precisar. Fui fazendo tudo. Surfava. Já surfava, mas ficou não pra fera segurar agora. uma Aham. novela, qualquer coisa, cena, faz aí, Sim. performance. Vida, né? Falei, pra Tudo ser baseado dublê, no- eu falei, vamos embora. E assim, eu nunca tinha protagonizado uma novela na Globo. Grande chance, né? Era a minha grande oportunidade. Cheguei a conversar com o Boninho, assim, porque ele tinha, né, me chamado pro The Voice. E falei, agradeci muito a ele a oportunidade, mas que, assim, não era uma qualquer novela, era uma novela da história da minha vida. Tinha toda uma questão com o Walter. E, assim, a gratidão que eu tinha por essa oportunidade que ele estava tendo, tão carinhosa, de escrever a minha história. E aí, na época, até o Boninho ficou um pouco chateado, porque ele estava contando comigo e tal. Ele falou, você tem que escolher, você quer ser apresentadora ou atriz, não sei o quê. Eu falei, olha, Boninho, eu tenho uma paixão profunda, assim, por você e pelo projeto, mas eu não posso, é a minha história da minha vida, não sei o quê. E aí comecei, na hora de começar tudo, né, o Léo Nogueira, que era o diretor na época, me chamou para conversar e falou, Dani, olha só, você não vai ser a protagonista, porque a gente quer lançar uma menina mais jovem. Falei, Léo, tudo bem. Eu não vou ficar... Tudo bem, se vocês acham que é o momento de eu lançar uma atriz mais jovem, tudo bem. Ele falou, não, a gente está dividindo esse personagem, reescrevendo o roteiro. A gente vai dividir o personagem, você vai ser a prima.
da protagonista, vai estar ali no núcleo todo, mas o foco vai ser, a gente precisa de uma menina mais nova. Eu falei, não tem problema nenhum. Tô fazendo essa novela com o maior carinho pro Walter. Não faço questão de ser a protagonista aqui. Adoraria, mas se não vai dar, tudo bem, não tem problema nenhum. Seguimos. Aí, o primeiro dia de leitura. Tivemos o primeiro dia de leitura com o elenco todo. E a protagonista era a Giovana. A Antonelli tinha sido escolhida para ser, que é a esposa do Léo, né? Mais jovem que você, Não, né? mas- Mas olha, Então, tem uma mais Alô, jovem? mas veio a esposa, quem sou eu para reclamar, vai né? falar não. Ah, então, não, agora... Por alguma razão que não cabe a mim, né, dentro de produção, de que a Giovana seria... Porque a personagem era uma japonesa, inclusive reescreveram a história para explicar que ela era uma adotada. Para justificar, porque ela nem oriental era. Então, como é que vai contar a história de uma japonesa? Que não- Quando ela não japonesa, ela usava, inclusive, na novela, kimono, coque, com palito na cabeça e tal, só que ela não era oriental, né? Então, tudo bem. Aí, tivemos esse primeiro dia de leitura. E cheguei em casa, depois do primeiro dia de leitura, o Léo ligou para mim e falou, Dani, a gente queria te pedir desculpa, foi um erro nosso. Mas você tá muito velha para ser a prima da protagonista. Falei, mas tô velha de novo, Léo? Ele falou, eu vou... A gente tá escrevendo um terceiro personagem. Eu falei, não precisa. Não precisa. Eu falei, olha, eu não preciso fazer a novela, então eu não faço. Não tem problema nenhum. Ele falou, não, de jeito nenhum. Silvio de Abreu te adora, vamos fazer e tal. Eu falei, não, Léo, eu não tô me sentindo bem-vinda, não tô... Acho que eu tô incomodando, não precisa dar um jeito para me colocar. Se não tem lugar, se não dá para fazer... Não tem problema nenhum. Falei, não vou, prefiro não fazer. Aí comecei a ficar chateada, comecei a chorar no telefone. Falei, Léo, desculpa, olha, eu desejo todo sucesso pra vocês, sabe? Eu tô quase 20 anos na Globo. Eu nunca me senti num projeto aqui na casa, nenhum dos que eu fiz, que eu não tava sendo bem-vinda, que eu tava incomodando. Então, eu não quero fazer. Eu prefiro não fazer a novela e toda a felicidade do mundo aí pra vocês e tal. E desliguei o telefone, eu ainda tinha mais um ano de contrato com a casa e fiquei assim, bom, agora será que eu ligo pro Boninho e volto pro The Voice?